Não fique somente esperando, mas dê o primeiro passo para alcançar ação. As suas palavras têm poder, então use-as ao seu favor. Hoje falaremos sobre encorajamento. O encorajamento para consigo e para com o outro. Você já se encorajou hoje? Já usou palavras positivas para, de fato, trazer um presente vivo de que suas ações e atitudes são importantes para você e para o próximo? Pois falaremos através da palavra sobre o encorajamento. E o encorajamento, ele não vem só para o próximo, mas para si mesmo. Falar palavras positivas que alcance aí o sucesso e a prosperidade nas nossas ações diárias traz muito favor a Deus e aos nossos olhos. Olha só o que diz aqui na palavra. Paulo já nos orientava sobre a questão do falar. Palavras têm poder, as palavras são preciosas. E se soubermos usar as palavras a favor de trazer para nós a oportunidade de alcançar o inalcançável, é benção. Eita, que o barulho aqui chegou agora. Amém. Não vamos parar, jamais pararemos. Paulo nos admoesta a dizermos apenas palavras boas, não corruptas, palavras que podem levantar, encorajar. Eu tive que parar aqui porque queriam me parar, calar minha voz. Mas olha, a gente não desiste, não é verdade? Então vamos continuar aqui. E provavelmente vocês nem me entenderam com esse barulho todo. Mas Paulo admoestava nós a dizermos apenas palavras boas, não palavras ruins, não corruptas, mas palavras que podem levantar, encorajar, edificar. E olha, as palavras devem ser um presente para nós que estamos ouvindo elas. Então aqui, Paulo já admoestava, e as palavras, elas não eram só ao próximo, também, mas de fato, devemos prestar atenção quais palavras estamos lançando para conosco mesmo, sabia? No nosso dia a dia, nas nossas atitudes, às vezes lançamos palavras ruins para conosco. Então devemos observar de fato quais palavras estamos usando, se é palavra para o bem ou palavra para o mal, se é palavras negativas ou palavras positivas. Afirmações diárias são muito importantes, sabermos de fato quais as afirmações estamos lançando para a nossa vida, porque isso acarreta o nosso dia a dia, trazendo consigo impedimentos para alcançarmos o que de fato queremos aí, estar alcançando na presença de Deus, ou também aquilo que colocamos na presença do Senhor para estarmos recebendo como vitória, como milagre ou até mesmo uma bênção. Então devemos muito prestar atenção naquilo que sai da nossa boca e naquilo que está em nosso pensamento, porque de fato o encorajamento ele não serve somente para o próximo, mas para si. Então a partir de hoje vamos tentar usar cada vez mais afirmações, palavras boas, positivas, que nos edificam, mas também que nos encoraja
a ir adiante. Então devemos sim, diante da palavra, diz que devemos nos encorajar, estar cada vez mais encorajados. E não só isso, mas também encorajar ao nosso próximo com positividade. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, vamos pegar a Bíblia? No Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Na palavra de Deus fala que se não for para sair coisas boas e positivas de nossa boca, se não for para levar o bem a quem está em nossa volta e a si mesmo, é melhor que fiquemos em silêncio, mas que não usemos nossa língua para o mal, para as coisas negativas, as coisas que irão destruir a vida do outro e principalmente destruir a nossa vida. Então, realmente isso é um fato e sem querer, às vezes nos deixamos levar pela negatividade, até pelo fator de não estarmos bem. Usamos a nossa boca também ao contrário e devemos prestar muita atenção, nos encorajando dia após dia a andarmos aí sempre falando positivamente, porque as nossas palavras têm poder para alcançar o inalcançável dos nossos olhos. E Deus se agrada muito quando levemos palavras boas, palavras positivas, palavras de bonança. Deus se agrada bastante. E Jesus e Paulo são exemplos para nós quando há o uso de palavras encorajadoras. Mesmo quando o seu navio está afundando, mesmo quando o seu navio parece que vai naufragar, Paulo disse palavras de encorajamento até quando o barco dele estava quase naufragando. Então, se o seu barco está quase naufragando, como se fosse afundar, não tivesse saída nenhuma, use palavras de encorajamento para o seu coração, para a sua alma, para a sua pessoa e também use-a para o próximo. Caso você veja que este próximo também precisa desta palavra de encorajamento. E olha, a palavra de Deus é tão eficaz que em Atos 27, vamos ver o que diz em Atos 27. Vamos ver aqui, abrindo a palavra de Deus. Ai, a palavra de Deus nos ensina tanto, né? E a gente aprende tantas coisas belas e lindas que às vezes se passa aquele dia tão tribulento, aquele dia tão cheio de emoção ruim, mas de repente, quando você tira um tempo para meditação, você encontra em Deus a resposta para aquilo que você estava ali achando que estava perdido, ou até mesmo tristonhamente nervoso por não conseguir resolver ou solucionar. Mas a palavra de Deus nos aquece o coração, alimenta nossa alma e nos transborda de amor e paz. E aqui no Atos 27, versículo 22, diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Conseguiram compreender a tamanha bonança que Deus nos dá através da palavra? Olha só, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida, nenhuma sequer, se perderá de entre vós,
mas somente o navio. Olha, o navio, o seu navio, ele pode estar até afundando. O seu navio pode estar até naufragando. Mas saiba, sua vida não será perdida nesse navio. Mas o navio pode até se perder, mas nenhuma vida dentre vós será perdida, porque Deus já o alcançastes. E olha, quando os discípulos de Jesus, que é um exemplo, estavam submergindo, ele os encorajou com palavras de ânimo. Em Mateus mesmo, capítulo 14, diz, vamos ver aqui, Mateus capítulo 14 e versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Deus está te dizendo: tenhas bom ânimo. Deus é contigo, não temas jamais. E olha, então não fique somente esperando. Não fique somente esperando. Dê o primeiro passo. Faça a sua ação. Confere em Deus. E olha, a ação com palavras positivas, com palavras de encorajamento. Esta ação de palavras, mudando o seu repertório, mudando a forma do falar, a forma do agir, Deus está na sua direção dizendo: tenhas bom ânimo, se encorajem agora mesmo. Seja encorajador, seja encorajadora, mas saiba, encoraja-se primeiramente e encoraje sempre o próximo que esteja ao seu redor. Porque Deus sempre estará dizendo: tendes bom ânimo e não temas, pois eu sou contigo. Amém? Olha, e diz mais: muitas pessoas estão arrasadas devido às pesadas cargas emocionais e estão abatidas pelas lutas da vida. De fato, a palavra de Deus sempre olha para o nosso coração, para o nosso sofrimento e tudo aquilo que passamos diante da vida. Então, nada está despercebido aos olhos de Deus, porque desde antes, desde agora e desde sempre, Deus estará olhando para cada um de nós, para você em especial. Deus sabe das cargas do seu coração que está arrasado em meio a várias circunstâncias que você passa. E mesmo assim, Deus diz: quão bom será para elas ouvir palavras de encorajamento. Assim Deus disse: quão bom será para a pessoa ouvir uma palavra de encorajamento e não uma palavra de entristecimento. Mas eu te digo, eu estou aqui como sua amiga e sua irmã para te passar essa palavra de encorajamento. Tendes bom ânimo, tenha ação de usar palavras positivas. Vamos fixar nas palavras de bom ânimo, nas palavras de encorajamento, porque vai dar certo, já deu tudo certo. Muitas vezes vamos para o outro caminho de reclamações, murmurações, negatividade, constrangimento, vergonha, medo, empatia, que não é empatia, mas falta de empatia, falta de gentileza, ignorância, egoísmo. Vamos sempre para o lado que não é bom. Às vezes, muitas das vezes, usamos o repertório diferente do que a palavra
nos orienta. Mas é por isso que estamos aqui hoje. Mas o Senhor quer dar-nos boas palavras para falar, mas para se nós estivermos dispostos a fazê-lo. Então, por isso que a ação está alinhada com a palavra. Porque olha só, Deus, ele já nos ensina a dar-nos, ele já nos dá, mas ele ensina a dar-nos boas palavras, mas também nos ensina que podemos então, se estivermos nas palavras boas, também podemos estar nas ações, no fazê-lo. E olha, em Isaías 54 diz, vamos ver lá o que diz Isaías, para a gente poder entender de fato o que o Senhor quer dizer no falar do bem e nas ações de fazer o bem. Vamos lá, 50 e o versículo 4, vamos ver? Diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Gente, é muito forte. Essa passagem bíblica, ela fala que o servo, nós servos, nós que acreditamos, nós que nos empenhamos a ouvir a palavra de Deus, temos em nós uma palavra de encorajamento que ela vem do Senhor, ela vem de Deus, para que nós sejamos rodeados dessas palavras de graças, dessas palavras benignas, dessas palavras bondosas, dessas palavras que salvam vidas e que nos salvam diariamente. Porque da mesma forma que nos despertamos de manhã, Deus desperta em nosso interior, no nosso coração, as palavras de encorajamento. E olha, é muito importante essas palavras para você. Você saber o que pronuncia para você. Porque que a graça de Deus, ela está alinhada no ser. Porque para podermos fazer, devemos ser. Ser no sentir, ser no fazer para si, para que possamos conseguir de fato sentir e fazê-lo ao próximo. Obrigada, Deus, por essa graça de acordar e despertar nesta manhã. Esta manhã vai ser maravilhosa, vai ser magnífica para mim. Eu receberei bênçãos dos céus essa manhã. As portas se abrirão para mim esta manhã, este dia. Aquilo que eu quero tanto fazer hoje vai dar certo, porque Deus está comigo. O nosso almoço será abençoado, porque Deus encheu o nosso celeiro, encheu a nossa mesa com o banquete dele. E olha, não necessariamente precisamos estar coerente a todas as palavras positivas que nós adquirimos em falar. Mas é preciso manter um olhar em fé, um olhar em crer, um olhar positivo e falar palavras do bem, para que possamos cada dia, através das nossas ações, das nossas atitudes, alcançar aquilo que profetizamos com palavras de encorajamento ao nosso coração e ao nosso próximo. Então, aqui na palavra ainda diz, mas em Provérbios, o livro da sabedoria, porque realmente Provérbios nos ensina muito sobre a nossa língua, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso silenciar. Em Provérbios, sendo o livro da sabedoria, muito foi escrito sobre palavras de encorajamento. Olha,
e sobre também ter bom ânimo. E olha, não importa quais são os momentos difíceis que estamos passando. Porque, de fato, quando profetizamos em nossa vida, Deus ali se agrada o vosso coração. E Ele já está presente em nós, presente na palavra. E a palavra que Ele nos deu tem poder. Então, se nós soubéssemos usar, nós somos mais que vencedores. Olha, em Provérbios 16, 24 diz, vamos ver? 16, 24. Diz assim, ó. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Doces para a alma e medicina para o corpo. Vamos, a partir de hoje, mesmo nos momentos mais difíceis e naqueles momentos que fazem a gente querer parar mesmo, não levantar, não sair do lugar, vamos usar também nestes momentos, em todos os momentos, as palavras fortes, vigorosas, de encorajamento, de poder, diante de Deus. Deus já deu essa autoridade para você. Então, use-a a seu favor e tenha ações de graça para a sua vida. Você vai ver tudo mudar quando começar a usar. As boas palavras não são somente doces, podem também levantar nosso ânimo, porque até Paulo nos disse, comovam-se, ou porque simplesmente estamos querendo levar alívio para alguém. Esta é a hora de começar. É a hora de começar. Esta é a hora de você começar a levar as boas palavras ao seu coração, à sua alma, porque, como diz a palavra, as palavras são doces, mais que o mel, e uma medicina para o seu corpo inteiro. Mesmo que você não esteja com saúde, diga, eu tenho saúde. Hoje estou positiva. Hoje eu irei alcançar. Ah, Deus está na minha frente e nada vai me impedir, porque Deus fará eu chegar no ponto final. E hoje estou super animada, super cheia de energia ou energia. E assim, você vai seguindo dia após dia, mudando hábitos, mudando falas, mudando ações. E você verá sua vida ser transformada. Muitas pessoas já descobriram o poder das palavras. O poder das palavras dentro da vida espiritual e da palavra de Deus. E estão mudando sua vida cada dia mais. E eu trago essa palavra para você porque de fato ela é real, de fato ela é concreta. Quando reclamamos muito, murmuramos, colocamos a negatividade em nossa vida, ou dizemos o quanto somos ruins, o quanto não conseguimos fazer algo, isso acarreta em nós doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais, e ficamos cada vez mais acreditando que de fato somos tudo aquilo que colocamos em nossas costas, em nosso interior. E às vezes também ouvimos outras pessoas dizerem isso de nós. Mas de fato devemos mudar isso, mudar totalmente isso e nos encorajar para podermos ser melhores ainda, mas a cada dia. E olha, em Tiago aqui para finalizar, Tiago 4:17 diz, olha só, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando. Tiago lembrou através deste versículo a nós que estamos lendo e refletindo que pecados de omissão são reais e sérios, como pecados de comissão. E em sua parábola, neste versículo, Jesus condenou um servo por falhar no uso do dinheiro que lhe foi confiado, que era um dos exemplos. Então, é igual nós sabemos que a palavra tem poder, que a palavra de encorajamento é importante ao nosso coração, que nos cura, nos livra, nos liberta e faz com que progredimos a cada dia. E se não usamos essas palavras, mas usamos elas ao contrário, estamos também pecando, deixando de fazer aquilo que Deus ensinou. Aí depois nos perguntamos por que está dando tudo errado? Porque de fato nós trazemos este acarretamento da negatividade para nossas vidas e ainda mais para a vida do outro. Então vamos trazer as bonanças para nossas vidas, palavras benignas, palavras de encorajamento, palavras boas, palavras positivas. E a partir de hoje, quando vier uma palavrinha negativa, a gente muda o roteiro, muda o hábito e vamos aí nos encorajar dia após dia, ok? Então, não vamos ficar mais esperando acontecer algo. Vamos aí tomar o primeiro passo e ação. Ação nas palavras que têm poder. Ação nas palavras de encorajamento. Então, até a próxima e você consegue, você pode, você é capaz e tudo vai dar certo na sua vida. Porque Deus já está cuidando de você e Ele já te deu o poder na língua, na palavra. Ele já te deu poder nas suas ações. Então, até a próxima. Um grande beijo de Anne para você, estrela de Deus. Até a próxima!